nós vamos, a partir de agora, estudar um método chamado mudança de variáveis, que, na verdade, na prática, é um recurso que nós temos para tentar diminuir a dificuldade do cálculo de algumas integrais duplas. Né? E aí eu falava que a gente vai resolver um exemplo para o qual a utilização da mudança de variáveis é um fator decisivo no sentido de que nós consigamos resolver a integral. E aí faço como fiz na turma da tarde. Se nós temos, por exemplo, a integral dupla, numa situação em que a nossa função aqui, né, suponhamos, seja e elevado, digamos, a x sobre y, e nós queiramos ou precisemos calcular essa integral, não importa o domínio de integração, eu quero apenas exemplificar uma situação simples e uma outra bem mais complexa. Uma integral do tipo e elevado a x sobre y, dx dy, a gente poderia, independentemente do domínio de integração, a gente poderia resolver facilmente, eu considero facilmente, a integral interna em relação a x, deixando a integral de fora em relação a y. Por quê? Porque em relação a x, o y é constante. Isso aqui é como se eu tivesse, por exemplo, no caso de uma integral em uma variável, é como se eu tivesse algo do tipo integral de e elevado a x sobre 2 dx. Essa é uma integral simples. Né? É uma integral por substituição. Basta que eu faça u igual a x sobre 2. A mesma coisa acontece aqui, uma vez que tanto faz 2 como y, quando a gente está resolvendo a integral em relação a x. Então, a integral de dentro aqui, na verdade, ela é um caso simples. Né? A gente teria que resolver a integral de e elevado a x sobre y dx, e aí, claro, se fizermos a substituição u igual a x sobre y, chegaremos em du igual a 1 sobre y dx, né? Porque a derivada de x sobre y em relação a x é 1 sobre y. E 1 sobre y é uma constante multiplicativa. Ele não aparece aqui, mas a gente pode inseri-lo sem problema. Ou seja, a gente poderia reescrever isso aqui como a integral de e elevado a x sobre y multiplicado por 1 sobre y dx. E é evidente que, se nós dividimos aqui por y, lá fora precisamos multiplicar para que a integral não se altere. Né? Lembrando sempre que y é constante aqui. Então, podemos fazer isso. Né? E aí, essa integral fica pronta para receber a
a substituição, que na verdade temos aqui é y, que será a variável da próxima integral, e aqui simplesmente é elevado a u du, que é uma integral imediata. A integral de e elevado a u é elevada a u. Então, essa seria uma situação simples, por exemplo, envolvendo a função exponencial com o expoente não tendo uma mistura das duas variáveis no mesmo termo, mas uma variável no numerador e outra variável no denominador. Teríamos, de fato, uma situação simples que resolveríamos por substituição, como fizemos aqui, chamando u de x sobre y e, consequentemente, obtendo du igual a 1 sobre y dx. Porém, um caso, digamos, bem diferente deste, com um nível de dificuldade bem superior, seria se a gente considerasse a integral dupla sobre d de e elevado a y menos x sobre x mais y. Dx dy. É evidente, estaríamos aqui diante de uma situação muito mais complexa. Porque se nós formos seguindo, né, um raciocínio copiado da situação acima, aqui, e fôssemos fazer u igual a y menos x sobre x mais y, perceba a dificuldade para o cálculo do du. Teríamos que utilizar aqui a regra do quociente por força da fração que temos agora aí, né? Teria a regra do quociente para a derivada, é evidente, né? Derivada de cima pela função de baixo, menos a derivada da função de baixo pela de cima sobre a de baixo ao quadrado, por força desse mais y que está aparecendo no numerador e no denominador. Então, aqui eu tenho realmente um caso muito complexo. E é um caso, justamente pela sua complexidade, que praticamente exige uma mudança de variáveis. Então, mudança de variáveis vem exatamente para ser utilizada em situações onde o problema é complicado, tem um nível de complexidade alto e que, por meio de uma transformação, por meio de uma mudança, a gente consegue reduzir essa complexidade. Então, na verdade, no que consiste, né, digamos, o trabalho, como se resume o trabalho que a gente chama de mudança de variáveis? Se resume no seguinte: nós temos, a princípio, um problema colocado nas variáveis
x e y, e nós vamos transformá-lo em um problema nas variáveis u e v. Como é que se faz essa transformação? É passando a escrever x como função de u e v e y também como função de u e v. Aí você diz, como assim? Por exemplo, alguém pode dizer, vamos fazer a seguinte mudança de variáveis. Eu vou chamar x de 2u mais v e vou chamar y de u menos 3v. Por exemplo, isso seria uma mudança de variáveis. Eu estou escrevendo as variáveis originais, x e y, como funções de duas novas variáveis, u e v. E aí, o meu problema sai das variáveis x e y e passa para as variáveis u e v. Que consequências tem fazer uma mudança desse tipo? Primeira delas, a minha função original era uma função dada por uma expressão que envolvia x e y. Como eu terei x em função de u e v e y em função de u e v, eu vou apanhar essas expressões de x e de y e vou substituir na função. Então, minha função original, que era escrita em termos de u e v, de x e y, agora será uma função expressa nas novas variáveis. U e v será uma função expressa nas novas variáveis. Não teremos mais x e y na função f. Próxima consequência. Eu ia resolver uma integral dupla sobre um domínio no plano xy. Evidentemente, a minha integral original seria calculada no plano xy. É evidente que, como eu estou passando para as variáveis u e v, eu vou ter que descobrir a variação de u e de v, que são as novas variáveis do problema. Então, a gente diz que, além da função se transformar, o domínio também irá se transformar, porque ele originalmente era uma região descrita nas variáveis x e y, e agora ele é uma região descrita nas variáveis u e v. Ou seja, ele era um conjunto fechado, limitado, conexo no plano xy, e agora, a gente normalmente chama de ômega, ele é uma região fechada, limitada e conexa no plano UV. Então, mudam as variáveis, muda a função,
e muda o domínio de integração. Pois não, John, pode falar. Professor, boa noite. O senhor pode repetir Boa essa primeira consequência que o senhor falou? Não entendi, como é? O senhor pode repetir só essa primeira consequência que o senhor falou? Bom, a primeira, na hora que você passa, vou repetir o que está aqui, acho que foi isso que eu falei mesmo, aí fica melhor repetir tudo. Na hora que você passa das variáveis x e y para as variáveis u e v, você tem duas consequências importantes. Primeira, vai mudar a função. Por quê? Onde havia x na função, você vai substituir pela expressão de x em termos de u e v. Onde havia y na função, você vai substituir pela expressão de y em termos de u e v. Então, você terá uma nova função que não será mais escrita em termos de x e y, passa a ser escrita em termos de u e v. Isso, quando a gente pegar um exemplo, fica mais claro, é evidente. E outra coisa, a sua integral original, você tá fazendo essa mudança, não é? Você está saindo de xy para u e v. Sua função já mudou. Seu domínio de integração, evidentemente, precisa mudar. Por quê? Porque o seu domínio de integração envolvia x e y. Acontece que você está mudando para u e v. Você vai resolver uma integral dupla em u e v. E será que a variação de u e v é a mesma de x e y? Possivelmente não, né? É certo que não, porque você está fazendo uma mudança. Então, essa mudança provoca que transformação no domínio de integração? Você também vai ter que determinar isso. A partir das equações que definem a mudança de variáveis, você vai ter que descobrir qual é a transformação que o domínio original sofreu. O domínio original era no plano XY, passará você a resolver uma integral dupla com um domínio de integração no plano UV. Esse domínio de integração a gente normalmente chama de ômega. Ômega é, de fato, o domínio de transformado pela mudança de variáveis. Ok? E, finalmente, uma coisa que você vai ter que calcular para poder aplicar a mudança de variáveis na integral original. Você vai ter que calcular uma matriz 2 por 2, que na primeira linha ela tem os elementos derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v. Na segunda linha, derivada de y em relação a u, derivada de y em relação a v. Se x e y são escritos em termos de u e v, você conseguirá calcular essas derivadas. Como a gente escreveu ainda há pouco aqui, suponha que estamos utilizando uma transformação do tipo 2u, digamos, mais 3v2. X seja igual a 2u mais 3v2. Se essa é a mudança com relação a x, a primeira linha da minha matriz, né,
a primeira linha da minha matriz ficará 2 e 6V. Né? Porque se x é 2u mais 3v2, a derivada de x em relação a u é 2, e a derivada de x em relação a v é 6v. É sobre isso que eu estou falando. Essa matriz é chamada né, de matriz jacobiana. Ela é a matriz jacobiana da mudança de variáveis que você está aplicando. Matriz jacobiana. Na verdade, essa matriz vai fornecer um número que será levado para a integral. Por quê? Se nós chamarmos essa matriz, digamos, M índice J, o determinante dela a gente vai representar pela letra J. O determinante dela é o que a gente chama de jacobiano. É o jacobiano da mudança de variáveis. O jacobiano. Ele tem que ser calculado para cada mudança que nós fizermos, ou seja, para cada problema. Né? E justamente isso que nós estamos apresentando é chamado de mudança geral de variáveis, porque ela não atinge um caso particular. A teoria que está sendo mostrada aqui, ela pode ser utilizada para diminuir a dificuldade do cálculo de uma integral em qualquer caso, e para cada caso haverá uma mudança específica, óbvio. Haverá uma mudança específica para cada caso. Como, por exemplo, né, na técnica de integração, a gente não deve confundir técnica de integração, que foi o que a gente estudou em cálculo 2, né, com mudança de variáveis, são coisas diferentes. Mas, em certos aspectos, há uma semelhança que a gente pode utilizar para comparar. Por exemplo, a gente poderia, lá em cálculo 2, né, ter pela frente a integral de 2x elevado a x2 dx. Né? E poderia também ter, por exemplo, integral de cosseno de 3x dx. Tanto esta integral quanto esta deverá ser resolvida usando a técnica de integração de substituição. Não é? A da exponencial, chamando u de x2. Óbvio, porque aí du será 2x dx. Então, você terá a integral de e elevado a u du. Acabou o problema. Mas aqui você vai chamar u de x2. Já aqui, você irá chamar u de 3x, porque aí du será 3dx.
E aí o 3 você multiplica dentro, divide fora, a substituição se aplica maravilhosamente. Mas, enfim, o que é que eu estou querendo dizer? Que, variando caso a caso, vai variar também a substituição que você vai fazer. Você não vai fazer sempre U igual a x2, claro que não. Isso depende da integral. A mesma coisa acontece aqui, né? Você não vai fazer sempre a mesma mudança de variáveis. A mudança de variáveis é feita de acordo com as características do problema. Parece muito com a escolha da substituição na técnica de integração. Existe essa grande semelhança. E então, o que é que, de fato, prevalece independentemente da mudança? É o aspecto teórico que a gente vai apresentar agora, que, na verdade, é uma fórmula que é a alma do teorema da mudança de variáveis. O que é que essa fórmula diz? Vamos ver se a gente faz, então, uma diminuição do que a gente já escreveu e escreve agora a fórmula da mudança de variáveis. A fórmula diz o seguinte: que você pode resolver a integral dupla sobre uma região de uma função f de xy dx dy, dizendo que esta integral tem o mesmo resultado que a integral dupla sobre ômega. Sabemos o que é ômega, né? É o novo domínio de integração, é a cara do domínio D depois que passou pela mudança de variáveis, da função f. Só que agora, escrita em termos de u e v, que é esta passagem aqui, né? Quando pegamos a mudança de variáveis e substituímos na função f de xy, obtemos a função f de uv, vem para cá, multiplicada pelo módulo do jacobiano. Então, pegamos a mudança, calculamos as derivadas parciais, colocamos na matriz jacobiana e da matriz jacobiana encontramos o seu determinante. Encontrado o determinante, consideramos ele em valor absoluto e trazemos aqui para a integral du dv. Essa fórmula é, de fato, a que traduz a maneira pela qual a gente utiliza a mudança de variáveis para simplificar uma integral dupla que originalmente tenha um nível de dificuldade muito elevado. Agora, eu queria fazer uma observação antes da gente
procurar resolver o exemplo para, na prática, entender como é que tudo isso aí funciona. E a observação é a seguinte: seja qual for a fonte que você consulte, pode ser livro, pode ser internet, você vai ver que os problemas de mudanças de variáveis são problemas onde a mudança já é fornecida. Então, a gente não precisa se preocupar com a seguinte situação: nossa, eu vou ter pela frente um problema complicado, primeira coisa que eu vou ter que decidir é se é preciso realmente fazer uma mudança de variáveis para poder ter condições de resolver. E segundo, suponhamos que eu decida certo, é preciso fazer. Como é que eu faço? Qual é a mudança que eu vou fazer? Eu vou chamar X do quê? Em termos de U e V. Eu vou chamar Y do quê? Em termos de U e V. Então, essa preocupação não existe. Tá? No nível que nós estamos, no nível de cálculo, vocês vão perceber que em livros, como eu falei, ou quaisquer outras fontes, os problemas já trazem a mudança e dizem apenas que você deve utilizar aquela mudança para que a integral se torne viável, dê para resolver, porque sem a mudança, possivelmente, isso não aconteceria. Ok? É evidente que, uma vez a gente concluindo o estudo da mudança geral de variáveis, que é essa que a gente está fazendo, a gente vai estudar uma mudança que é tão importante. É um caso particular desse aqui. Esse é o caso geral. Mas é um caso particular tão importante que é estudado à parte e nos mínimos detalhes, que é a mudança específica para coordenadas polares. É o nosso próximo passo. Né? E aí, não sei se já disse, mas se não disse, digo, se disse, repito, a gente vai supor que ninguém sabe nada sobre coordenadas polares. Porque, na verdade, o que é que acaba acontecendo? A experiência diz que, quando chega nesse ponto, se a gente supõe que todo mundo conhece o plano polar, sabe fazer gráfico no plano polar, a gente acaba descobrindo que alguns sabem alguma coisa, outros sabem um pouco mais, outros não sabem nada, outros nem viram, porque no cálculo 2 que fizeram acabou não aparecendo. Então, com todas essas diferenças, com todos esses desníveis, então eu sempre prefiro supor que ninguém sabe nada e a gente vai começar do zero. Então a gente vai primeiro, antes de falar na mudança para coordenadas polares, a gente vai primeiro fazer uma revisão, uma apresentação do sistema de coordenadas polares e depois então falar na mudança de coordenadas. Bom, então a gente tem condições agora de, a teoria é essa, né? Isso dá trabalho, realmente é um volume de trabalho razoável, porque você, mesmo tendo, como eu falei, a mudança nas mãos, você vai ter que ver como é que fica a nova função, como é que fica o novo domínio, ômega, e o valor do jacobiano. Para depois resolver a integral. Na verdade, isso tudo é um preâmbulo, né? Para você ainda aí depois resolver a integral. Então, normalmente, os problemas de mudança de variáveis na integral dupla são problemas que tomam tempo, porque a quantidade de cálculo é razoável. Então, vou deixar a formulazinha aqui embaixo. Nós vamos procurar
começar a trabalhar com um exemplo. Vamos, então, pegar aquela integral dupla que nós colocamos aqui e dissemos que ela tinha um nível de dificuldade grande, aquela da exponencial. Vamos deixar a nossa formulazinha ali. Espera aí, você diminui mais do que isso. Deixa eu só puxar a minha... Agora. Pronto, vamos nós então. Suponhamos que a gente queira resolver aquela integral que a gente colocou, integral dupla, de E elevado a y menos x sobre x mais y dx dy. Eu acho que a gente não vai ter tempo de concluir hoje o exemplo inteiro, mas se não tiver, a gente retoma na quarta-feira. E que nos seja dito que D tem fronteira vamos descrever D pela sua fronteira. Tem fronteira dada pelas retas x igual a zero, o eixo y, né? Y igual a zero, o eixo x, e x mais y igual a 2. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Isso. É isso mesmo. Bom, deixa eu dar uma puxadinha na nossa tela. Se vocês quiserem falar alguma coisa, bom, não usem o chat, porque eu cobri aqui, eu não estou vendo, tá? E para poder a gente ganhar mais espaço. Então, levanta a mão que tem um sinal sonoro, eu fico sabendo que tem alguém querendo falar. Ou então fala direto no áudio, não tem problema. Muito bem, então, esse é o nosso problema. E aí, como eu disse, vamos supor, né, que o problema nos dê a mudança de variáveis que deve ser utilizada para poder simplificar essa integral. Que, como a gente viu, essa integral é difícil por força desse expoente, y menos x sobre x mais y. Né? Então, vamos supor que o problema, por exemplo, diga como uma sugestão, nos dê como uma sugestão o seguinte: faça
y menos x igual a u e x mais y igual a v. Então, essa é a nossa mudança sugerida. Fazer essa mudança aqui. Então, por onde começar? Calculo logo o jacobiano ou vou ver logo como é que fica a minha nova função? Não importa. Não importa por onde você vai começar. Uma coisa é certa. Você vai ter que, antes de pensar em resolver a integral, você vai ter que dizer como fica a sua nova função, né? Que a sua função originalmente, né? Originalmente, a sua função é f de xy igual a e elevado a y menos x sobre x mais y. Eu sei que, aplicando a mudança de variáveis, eu obterei uma nova função que será expressa em termos de u e v. Né? Que função será essa? Muito fácil. Se ele disse, faça y menos x igual a u e x mais y igual a v, minha nova função, facilmente eu vejo que é elevado a u sobre v. E aí perceba como a mudança já facilitou o problema. Não é? Porque olha agora onde a gente ficou. Uma expressão da exponencial elevada a uma fração, onde no numerador só aparece uma variável, no denominador só aparece a outra. Não há essa mistura que está acontecendo aqui. Ou seja, aconteceu aqui o caso que eu mostrei antes, que era simples. Chegamos no caso simples. Agora resta saber qual é o novo domínio e fazer o cálculo do jacobiano. Feito isso, corremos aqui para a nossa fórmula da mudança de variáveis. Ok? Muito bem. Vamos calcular o jacobiano. Deixar o domínio para o final. Perceba. Né? Aqui tem um aspecto que é importante a gente perceber. Para você chegar no jacobiano, claro, você vai passar pela matriz jacobiana. Matriz jacobiana que é dada por dx du dx dv dy du dy dv. Aí agora, note que a maneira como foi dada a sugestão da mudança foi muito bom para a gente substituir na função. Rapidamente a gente descobriu qual era a cara da nova função. Porém, ela não está boa para calcular o jacobiano.
ou montar a matriz jacobiana. Por quê? Porque eu preciso derivar x em relação a u. Para eu calcular essa derivada, eu preciso ter uma coisa desse tipo. X igual a, vamos supor, 3u mais V2. Ou seja, aí sim eu consigo calcular dx du e dx dv. Dx du seria 3, dx dv seria 2v. Enfim, para calcular a derivada, eu tenho que ter x em função de u e v. E, evidentemente, para obter a segunda linha, também preciso ter y igual a uma expressão que envolva u e v. E eu não tenho. Ele me deu a mudança ao contrário. Em vez de me dar x em função de u e v e y em função de u e v, ele me deu u e v em função de xy. Foi muito bom para achar a f. Mas, para calcular a matriz jacobiana, não está sendo legal. Então, na verdade, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou precisar trabalhar um minutinho antes com a mudança que ele deu, né? Vou ter que trabalhar com a mudança que ele deu, para obter x e y em função de u e v, e assim ter condições de calcular as derivadas parciais. Tá ok? Então eu vou encarar aquilo ali como sendo um sistema, né? Vou encarar como sendo um sistema. Vou colocar aqui y menos x igual a u, x mais y, ou y mais x, vamos escrever y mais x, para poder ficar cada variável uma embaixo da outra, igual a v. Aí eu vejo que se eu somar essas duas equações, eu cancelo x, tenho 2y igual a u mais v, e acabo concluindo, né? E acabo concluindo que y é igual a u mais v sobre 2. Né? Acabo concluindo que y é igual a u mais v sobre 2. Consequentemente, posso determinar a segunda linha da minha matriz jacobiana. Eu agora consigo derivar y em relação a u e consigo derivar y em relação a v. Mas vamos logo encontrar o x. Né? Vamos voltar aqui para o nosso sisteminha, onde a gente tem y menos x igual a u, y mais x igual a v. Se eu quero encontrar o x, né, eu posso multiplicar a primeira por menos 1, somar, y eu cancelo, obtenho 2x igual a v menos u. Logo, encontro que x é igual a
V menos U sobre 2. Então, agora eu tenho a mesma mudança, só que expressando x e y em função de U e V. Está aqui minha mudança. Essa forma, sim, ela é boa para calcular a matriz jacobiana. Né? Então, minha matriz jacobiana será a matriz 2 por 2, dada por derivada de x em relação a U. Perceba que x é a mesma coisa que V sobre 2 menos U sobre 2. Né? Então, derivada de x em relação a U é menos 1 meio. Derivada de x em relação a V é 1 meio. Derivada de y em relação a U é 1 meio. E derivada de y em relação a V é 1 meio. Tenho, então, a minha matriz jacobiana. Consequentemente, tenho o meu jacobiano, que será menos 1 meio por 1 meio, menos 1 quarto, menos 1 meio por 1 meio. Ou seja, menos 1 meio. Menos 1 quarto menos 1 quarto é menos 1 meio. Portanto, já temos a nova função e agora já temos o módulo do jacobiano. Nesse caso, constante. Módulo do jacobiano, 1 meio. Vamos, então, em busca do nosso domínio. Vamos em busca do nosso domínio, ômega. Né? Vamos ver, mas será possível? Vamos ver que transformação essa mudança provocou em D. D, segundo o enunciado do problema, é a região cuja fronteira é dada pelas retas x igual a 0, y igual a 0 e x mais y igual a 2. Uma coisa que a gente deve observar é que, como eu não vou querer os limites de integração em x e y, porque eu estou justamente passando minha integral de x e y para u e v, quais são os limites de integração que me interessam? Os de u e os de v. Então, do domínio D, só me interessa a fronteira. Não me interessa o gráfico. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não preciso fazer o esboço de D. Eu vou ser obrigado a fazer o esboço de ômega. Por quê? Porque ômega é quem vai me dar os limites de integração de u e v. E esses, sim, são os que me interessam, porque eu vou resolver a integral em ômega. Né? Então, quando eu estou utilizando o procedimento da mudança de variáveis, eu não vou me interessar pelo gráfico de D.
Eu tenho que me interessar pelo gráfico de ômega. Muito bem. Então, das três coisas que eu preciso para resolver a integral dupla, após a mudança, eu já tenho duas. A nova função e o módulo do jacobiano. Podemos, então, ir tentar encontrar o domínio ômega. Muito bem. Como foi que a gente encontrou a função f de uv? Foi substituindo na função original a nossa mudança. No caso do domínio, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai substituir no domínio D a nossa mudança. Ou o contrário, substituir na mudança as equações que definem a fronteira do domínio D. Ou substitui a mudança nas equações de D, ou então substitui as equações de D na mudança. Tanto faz. Por exemplo, substituindo as equações de D na mudança. Qual é a nossa mudança? Né? Por exemplo, x é igual a v menos u sobre 2. A primeira equação de D é x é zero. Que no plano XY corresponde ao eixo Y. Bom, se eu pegar x igual a zero e substituir aqui, o que é que eu terei? V menos U sobre 2 igual a zero. Ou seja, V menos U igual a zero. Ou seja, V igual a U. Então, a equação x igual a zero, lá do plano XY, foi transformada na equação V igual a U. É assim que a gente vai fazendo a montagem de ômega. Transformamos a função, agora estamos transformando o domínio de integração. Era reta, continuou reta. Professor, Pois não. se nesse caso o x desse um número, tipo, sei lá, 3, como é que a gente encontraria o v? O V seria, se x fosse 3, você colocaria 3 aqui, daria V menos U sobre 2 igual a 3, V menos U igual a 6. Né? Você diria que V seria U mais 6. Não era isso? Também é uma reta. Né? Também seria uma reta. Porque o que, na verdade, aconteceu, se você pensar em termos de gráfico, né? O que é que essa mudança está fazendo, então, no domínio? O eixo Y, lá no plano XY, que é x igual a zero, né? O eixo Y, está sendo transformado na reta V igual a U, aquela que vai cortar o primeiro e o terceiro quadrante na metade, no plano UV. Está transformando reta em reta, mas em situações geométricas completamente diferentes. Lá eu tinha o eixo Y está sendo transformado na reta V igual a U. Então, eu posso já começar, né, a montar aqui, não o gráfico por enquanto, mas eu posso começar
a montar aqui o meu domínio ômega, né? O que é que vai definir o meu domínio ômega? U igual a V. É a primeira equação de ômega. Como x igual a zero, era a primeira equação de D. Mas x igual a zero se transformou em U igual a V. Agora, y igual a zero. Bom, muito bem. Y igual a zero. Na mudança, o y é U mais V sobre 2. Y igual a zero me dará U mais V sobre 2 igual a zero. Ou seja, U mais V igual a zero. Ou seja, V igual a menos U. A reta que corta pelo meio o segundo e o quarto quadrantes. Então, a segunda equação que define ômega é V igual a menos U. E a última é uma barbada, né? X mais Y igual a 2, não precisa fazer conta nenhuma, né? Porque, na verdade, veja bem, essa é uma maneira de mostrar a mudança colocando x e y em função de UV. E aqui foi a maneira que ele deu. A mudança é a mesma, só que aqui ele deu U e V em função de x e y. É melhor voltar para cá agora e perceber que, como ele está dizendo que a terceira equação de D é x mais y igual a 2, x mais y igual a 2 é a mesma coisa que V igual a 2. Né? Por quê? Porque x mais y é V. Se você não quiser usar de cima, acabaria, né, concluindo a mesma coisa, porque você teria x, se ficasse usando só as equações de baixo, V menos U sobre 2, y, U mais V sobre 2. X mais Y é igual a 2. Quando você soma x mais y, dá o quê? Menos U sobre 2 corta com mais U sobre 2, fica V sobre 2 mais V sobre 2, que é V. Pronto. V igual a 2. Do mesmo jeito. E claro que agora você tem, né, uma maneira de esboçar o domínio ômega com tranquilidade, né? Com tranquilidade. Por quê? O que é que vai acontecer aqui? Vamos esboçar o domínio ômega e parar, porque também começar a resolver a integral para parar na resolução é pior. Então, conseguimos ver que ômega é dado por essas três equações na sua fronteira, e essas três equações, de fato, representam o quê? Temos aqui. U igual a V, porque, na verdade, né, eu estou num novo sistema de coordenadas. Meu sistema agora é o sistema UV. Então, eu tenho as retas V igual a U, tenho as retas V igual a U. Na verdade, não vai precisar aqui do terceiro quadrante, né? Mas vamos colocar aqui. Essa seria a reta V igual a U.
tenho a reta V igual a menos U, e tenho a reta V igual a 2. Essa seria a reta V igual a 2. Evidentemente, né? Meu domínio de integração, ômega, será esse aqui.